queria levar a igreja a refletir sobre algo que já temos estado a partilhar com a igreja. Vamos reforçar esse entendimento no nosso meio. Amém? Amém. Você que está sentado, por favor, se coloque de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 11 a 12. Atos 17, 11 a 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tessalônica. O povo de Bereia tinha o que, irmãos? Comigo, igreja. O povo de Bereia tem o quê? Um espírito mais aberto. Um espírito mais aberto. Então significa que tem pessoas com espírito menos aberto. Há pessoas com espírito mais aberto e há pessoas com espíritos menos aberto. Agora a pergunta é, não sei se você sabe, você é alguém com espírito mais aberto ou você é alguém com espírito menos aberto? Deve ser uma preocupação tua saber isto. Eu ia até dizer que o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que os de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem. Ouvindo o quê? O quê? A mensagem. Ouviam de boa mente a mensagem, examinando dia após dia as Escrituras. Fazendo o que, irmãos? Examinando dia após dia as Escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Amém? Versículo 12. Resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas, e também não poucos homens. Dá uma outra versão, só para reforçar a ideia com uma outra versão. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse. Receberam o que, irmãos? A mensagem com vívido interesse. Com vívido interesse. E dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Fizeram o que, irmãos? Dedicar-se ao estudo Diário, ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Versículo 12. Dessa forma, de que forma, irmãos? Examinando as Escrituras, dia após dia, recebendo a palavra de bom mente. Né? Dessa maneira, o que aconteceu? Muito dentre os judeus fizeram o quê? Credo. Significa o quê? Que se a igreja tiver um nível de examinar as Escrituras, de receber a palavra com o espírito aberto, isso pode resultar no crescimento da própria igreja. Porque a Bíblia está dizendo que, dessa forma, ele fez com que muitos judeus cresçam, bem como um grande número de mulheres gregas de alta sociedade. Mulheres de alta sociedade foram impactadas. Por quê? Porque um grupo de pessoas decidiu receber a palavra com o espírito aberto, com boa mente, examinar, ok? E não como homens gregos. O que eu quero falar aqui, igreja? A palavra de Deus é o centro de todas as coisas na nossa vida. Eu costumo dizer, o mundo que nós vivemos é resultado da palavra. Então, se o mundo que você vive é resultado da palavra, você não pode viver nessa terra sem a palavra. Cristão que é cristão não pode viver longe da palavra. Essa igreja é uma igreja da palavra. E você precisa ser um crente da palavra. Todos nós precisamos crescer dia após dia. A Bíblia diz que examinavam dia após dia. Se examinava dia após dia, significa que cresciam também dia após dia. Porque cada exame que você faz é um conhecimento que você adquire. E cada conhecimento que você adquire é um nível de crescimento que você adquire. Então você não pode aceitar que você está na igreja 10 anos, você está sempre com o mesmo conhecimento. Não.
Você não pode estar na igreja há 5 anos, você conhece sempre as mesmas coisas, não acrescentou nada. Não, na Bíblia tem muita coisa. Então você tem que crescer na palavra todos os dias. Deus está à espera. Assim como você cresce fisicamente todos os dias, espiritualmente Deus está à espera que todos os dias você possa crescer. Mas para isso você tem que se alimentar da palavra. Você tem que receber como vive. Ok? A Bíblia está dizendo de boa mente, examinável. Nós já levantamos aqui o desafio. Quando está a se pregar a palavra, precisam acontecer algumas coisas do outro lado. Mas eu vejo que às vezes os irmãos esquecem isso. A pregação está a acontecer, você está a apontar. A pregação está a acontecer, você vai ter sujeitos de coração. A pregação está a acontecer, você está a receber a palavra de Deus com reverência, com a máxima atenção. A palavra que te muda é aquela palavra que de fato você recebeu. Está sabendo? Podemos pregar aqui muita coisa forte e profunda, mas se você não receber essa palavra, não vai te mudar. A palavra que te muda é a palavra que você recebe. Eu gosto da parábola da semente, né? Que caiu na terra. Aí a Bíblia diz a semente caiu na terra, quarta terra, né? Que é a boa terra e produziu muito. E muitas das vezes nós não entendemos o que significa boa terra. Na verdade, boa terra é aquele coração que resistiu a todos os obstáculos e conseguiu manter a palavra de Deus. Porque às vezes você sai daqui, os problemas que sufocam, as situações, é a palavra que você recebe morre. Mas se você consegue manter a palavra que você recebeu aqui, independentemente de todas as circunstâncias, então todo assim se tem uma terra boa, onde essa palavra prevalece. Terra boa não é um coração fofo que Deus fez, não. Terra boa é um coração que resiste e guardando a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias todas, você pegou aquela palavra para ti. Agora, qual é a lição aqui, irmão? Como você vai reter a palavra de Deus? Você não aponta. Você não aponta as coisas que ensinam aqui. Muitas das vezes, o que é importante para nós é que nós queremos preservar e guardar. Quando o teu professor está a ditar, você não deixa passar. Você cutuca o colega para repetir a parte que o professor disse. Quem ainda está na classe do ditado, você pede para o professor repetir aquela frase, porque você não entendeu. Porque você percebe que aquela matéria é importante para você. Agora a Bíblia está dizendo, Jesus disse, vocês examinam as Escrituras para ver se nela tem a vida eterna. E depois ele diz, mas é ela que fala acerca de mim. A palavra fala acerca de Jesus. Você ama Jesus, você tem que amar a palavra. Você ama Jesus, você tem que ter prazer em apontar o que você está a ouvir. Amém? Amém. E não é sobre você já saber, não. Nós todos estamos sempre a aprender. Aleluia. Amém. Então, por favor, você que é membro dessa igreja, você que é filho dessa igreja, eu te peço encarecidamente, e aí eu te peço encarecidamente, não venha no culto sem bloco de notas, não venha no culto sem apontar. Não aponta, a Bíblia diz que os deveria apontavam, irmãos, para não dizer, às vezes não te mentir aqui. Quem garante que tudo que está para falar aqui está certo? Você sabe. Então tem que estudar, tem que ler. Nós tivemos essa liberdade. Aqui não é uma igreja para dominar as pessoas, para enganar as pessoas. Não, te damos a liberdade para você estudar o que nós estamos a falar, se está certo ou não. Para que você cresça também, que você entenda. Então tem um bloco. Quem não tem bloco, então está compra já. Não, eu gosto muito do digital, mas se você puder ter também um bloco de nota, melhor. Não, tem Bíblia no telefone. Quem quiser ter Bíblia também física, melhor. Eu não sei, eu acho que é mais interessante a Bíblia física do que no telefone. Sim. Há mais conexão. Então, quem não tem Bíblia física, compra já a Bíblia física. Porque na Bíblia física você risca, no telefone, quando te roubar é o telefone. Tudo que você apontou, desaparece. Então, se você tiver um bloco de nota, tens lá tudo bem apontadinho, bem organizado. O que você aponta depois serve para você. Um dia vão te pedir para pregar um tema, você tem tudo ali a apontar. Você pode recuperar o que o pastor já disse, o que o irmão Yosef disse, juntar e trazer o ensino. E falar para as outras pessoas também o que você aprendeu. Então, não se permita vir na igreja sem apontar. Deixa eu te dizer uma coisa. Há igrejas que dá vontade mesmo. Você vê, à medida que o pregador está pregando, você faz, parece que todo mundo está com problema. Parece que todo mundo está afetado.
todos eles bem filhos, vocês estão filhos, filhas, mas como lucro não está. É escola. Igreja está na escola. Então você tem que levar isso dessa maneira. Se você quer crescer, tem que ser assim. Você tem que estar mesmo focado em tudo que estão ensinando aqui. Eu vou melhorar. Sabe aquela matéria da escola que você diz assim, essa matéria aqui eu tenho que dominar? Não há matérias que quando você entra na universidade ou no médio, você não está entendendo. Você não essa matéria, não estou entendendo. Mas você se disser, você diz, não, a partir de hoje, eu quero essa matéria, eu vou entender. Aí você começa a estudar a matéria. Na igreja também é assim. Você tem que se decidir que você vai crescer na palavra. Você tem que se decidir que você vai começar a mudar. Você tem que decidir que a palavra de Deus é importante para você. Que você dá essa importância à palavra de Deus. Aleluia. Amém. Filho do mesmo que tem que não está. O pregador está pregado, está apontado. Os obreiros aqui da igreja, nós temos bloco de nota a todos. Eu não sei se vocês estão contando os nossos blocos de nota ainda, não vejo. Eu olho os obreiros aqui, não entendo. Mas eu entendo, a igreja comprou. Eu vou dar um favor para vocês apontarem. O obreiro mostra aí no vosso bloco de nota. Quem tem um bloco de nota que recebeu a igreja? Os obreiros. Não, na igreja. Na igreja. Na igreja é azul e branco. Não. Os obreiros são cerca de 60 obreiros. E compramos cerca de 60 blocos de nota para todo mundo. Aonde? Nós já deitaram, já abandonamos. Não é sobre isso, irmãos. Nós compramos o bloco de nota para você apontar, para você aprender. Aleluia. Tem uns que o bloco de nota dele está vazio, não botou lá nada. Tem da irmã Lassama, já foi. Uma samba de palma, irmã Lassama, o bloco de nota dele. Porque está sempre apontado. Aleluia. Então, que Deus te abençoe, leva isso a sério. Eu quero ver isso mudar nos próximos cultos. Culto de semana, culto de domingo, todo mundo está apontado. Aleluia. Amém. Ok, quero dar um lugar ao pregador desta manhã. E por sinal, é das pessoas que mais apontam nessa igreja. Já prega bué, mas ainda assim é das pessoas que mais apontam. Agora você que não prega nada. Não apontas por quê? É das pessoas dessa casa que já pregam muito, é um dos pregadores de casa. Mas está sempre a apontar. E você deve apontar, tipo, é alguém que está começando agora com as coisas de Deus. Mas não, já tem experiência. Ele não quer deixar perder nada. Você tem que ter esse sentimento. Para você crescer todos os dias. Aleluia. Então vou dar lugar aqui ao nosso irmão Yosef. Ele vai dar esse vídeo. Líder adjunto da área de ensino da nossa igreja, amém? A igreja precisa começar a conhecer os líderes da sua igreja e valorizar e dar a devida atenção aos nossos líderes, amém? Se você não valorizar o líder, ninguém vai lhe valorizar, amém? Se você não lhe dar o devido respeito e cuidado, ninguém vai fazer isso. Graças a Deus que nós vamos aprender sobre honra. Você precisa honrar os teus líderes. Você não pode esbarrar na porta com o teu líder, você passa primeiro. Como assim? Deixa eu ver. Diga comigo, alinhados na honra. Alinhados na honra. Mas você vai estar aqui hoje e no próximo domingo falar sobre honra. Aqui hoje e no próximo domingo falar sobre honra. No domingo passado, aconteceu um cenário que se calhar já está acontecendo, mas eu também ando sendo um pouco distraído com outras coisas. Quando agora no domingo, vocês sabem, eu sofri, eu fluo. Se calhar já não acontecer, mas no domingo passado aquilo soou estranho, chamou minha atenção por acaso. E por acaso eu fiquei, não, calma aí. Ainda bem que no domingo também já vamos estar a falar sobre honra. Se calhar vai ajudar a ajudar os irmãos a perceberem as coisas. Um mentoriado meu, filho meu, pastor, na igreja veio ter comigo no domingo. Chegou mais cedo, tinha que orar comigo. Eu estou na situação, fomos aí no gabinete, quando terminamos, eu estava me acompanhando para sair pela porta. E eu estava assim, você foi nesse lado. Eu estava nesse lado. Eu estava aqui assim, estávamos a sair pela porta. Com a visita, eu já saí com a visita. Eu vi
duas irmãs a entrarem também na porta. Nós a sair, duas irmãs também entrarem. Agora ficou aquela luta na porta, quem entra primeiro? Se é eu com a visita que estou saindo, ou se as irmãs que estão a entrar para ficar aqui dentro da igreja. Estava aquela cena, uma não é delas, foi uma situação que aconteceu no momento. Mas normalmente, qual seria o posicionamento das irmãs? Não ouvi. Deixar o pastor passar com a visita, não é isso? Sabe o que aconteceu? Elas passaram primeiro. Não deixaram passar. Passa. Elas passaram primeiro. Eu e a visita paramos para elas passarem. Não porque nós lhes deixamos, é porque elas nos ganharam. Entre quem ia passar primeiro, elas ganharam. Sabe aquelas coisas que de repente tu antena, né? Eu parei e fiquei, calma aí. Isso é muito simples. Mas isso comunica alguma coisa. Há erros, há hábitos que são coisas ínfimas, mas se você ficar dentro, comunica um certo tipo de como é que a pessoa te olha, ou de como é que a pessoa te trata. E eu resolvi isso. Depois eu acho que eu vou encerrar. Não sei, vamos ver. Mas eu resolvi isso. Como é que você olha a pessoa? Como é que você na tua cabeça pensa acerca dessa pessoa? Honra começa a ter um pensamento. Antes mesmo de falar. Como é que você pensa quando você vai no teu pai? Pensas que? Honra começa a pensar. E não fique assim, calma aí, essa atitude é estranha. O normal, primeiro é que eu já sou mais velho dela. Número 1, sou mais velho. Então, na regra, você tem que deixar mais velho passar. Ou não? Segundo, eu fiquei, eu estou com visita. Tá vendo? Estou com visita. 3, eu sou pastor delas. Eu tenho que cair na areia, porque assim eu sou pastor desse pessoal. O normal seria deixarem o pastor passar com a visita. É falta de honra. É desrespeito de alguma forma. Algo muito simples, muito pequeno. Mas além, eu falei hoje para o pessoal do protocolo que está ali retiro. Os teus líderes, muitas das vezes, eles vão te cobrar coisas. E quando você tem um líder muito simples e muito aberto, é armadilha para ti. Sabias? É uma armadilha para você. Quando o teu líder é alguém muito open, muito aberto para ti, é uma armadilha para ti. Por quê? Porque você pode confundir isso e deixar de dar devida honra àquela pessoa. Sempre que você descobrir um líder teu, uma pessoa que está numa posição alta na tua pessoa, que ele é muito aberto, muito simples, não confunda isso. Ele vai ser sempre assim, porque às vezes faz parte do caráter dele. Agora você perde coisas quando não consegue honrar e respeitar aquilo que Deus colocou como uma bênção para você, porque é superior para ti, para você desrespeita, você perde a tua bênção. Falamos aqui que quem dá um copo de água ao profeta recebe galardão do profeta. Imagina, Deus considera um copo de água a quem deu ao seu servo. Então, já falar sobre honra, por exemplo, pastor, honra com relação aos irmãos. Já nos ensinei muito aqui isso, né? Que nós devemos, a Bíblia diz, nos preceder em honra. Quer dizer, você está a lutar, quem vai sentar primeiro? Não, irmão, senta, não. Estamos a nos preceder em honra. Precisamos ter essa cultura. Aleluia. Amém. Gostaria que você recebesse essa série de uma maneira diferente. Se você puder apontar, aponte. Tudo que você receber, Deus comunicar para você sobre honra, receba isso. Amém? Amém. Será uma grande bênção para você. Eu podia trazer um pregador de fora para falar sobre esse assunto, mas eu coloquei meu filho para falar sobre isso. Se calhar seja um irmão para falar para os outros irmãos, né? Aí eu vi sobre isso. Então aprenda o que for necessário sobre honra, coloque isso em prática. Amém? Deus te abençoe. Salve a Deus.
Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Bom dia. E pela terceira vez. Isso é para os batistas. Aleluia. Feliz em ver os irmãos mais uma vez. E ter esse privilégio de falar para os irmãos. Agradecer ao meu pastor, padrinho, pai espiritual e mentor, o reverendo Feliz Paulo e sua esposa. Muito obrigado por esse privilégio, mas sobretudo também essa responsabilidade. E por falarmos, estamos agora a começar a ser alinhados na honra, eu queria, e estava a orar que essa pessoa viesse no culto hoje, eu queria honrar alguém que para mim é extremamente especial. Acredito ser alguém que eu posso assim considerar uma conexão divina. No dia 31, quando estivemos aqui, dia 31 de dezembro, os irmãos disseram assim: quem é o irmão parecido com Jesus? Disseram, é o irmão Toninho. Eu falei, não, não é Toninho não. Eu tenho um irmão aqui que é parecido com Jesus. Amém? Só que ele é um Jesus rasta, né? Eu queria dizer assim, mano, eu te amo muito, meu irmão. Você é daquelas pessoas que eu sinto que essa pessoa tem um coração aproximado ao coração de Jesus. Não apenas para mim, às vezes de longe consigo observar a maneira como ele toma com grande responsabilidade situações de vida de pessoas. E isso é um pastoral, na verdade. Você não tem noção de quando você já foi e continua sendo uma bênção para a minha família, para a vida de muitos que estão aqui. Nós louvamos a Deus pela tua vida. E mesmo no departamento, mesmo no departamento da intercessão, aí tem pessoas casadas e não casadas. Quando ele se direciona para nós os casados, quem é sábio consegue ver, ele consegue fazer a diferença da linguagem para falar para pessoas casadas, para pessoas mais velhas. E você é justamente uma bênção para nós. Nós louvamos a Deus por tua vida. Deus te queria aproveitar a oportunidade de reconhecer alguém que, assim que nós damos uma orientação, ela faz, obedece e tem de dia em dia se tornado alguém muito extraordinário naquilo que é o entendimento das Escrituras e o exercício da obra de Deus. Eu falo da Glória Potenciana. Às vezes ela foi lá nessa casa. Eu já via nela, falei, essa é vida de pregadora. E um dia chamei e disse, Deus vai falar contigo a respeito disso, mas aponta já que você é uma serva de Deus. E depois que Deus falou com ela, foi lá em casa, demos algumas orientações. Às vezes, quando vejo ela fazer mesmo pequenas orientações, eu consigo sentir nela a autoridade de Deus na vida dela. É isso que é extraordinário. Isso é muito extraordinário. Deus te abençoe e glória. Amém? Agora, o irmão Yosef é solteiro, também tem mulher, né? Queria louvar a Deus pela minha esposa, irmã Liliana. Fala para Jesus pela minha esposa. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Quando falamos sobre a honra, eu já tive decisões que eu tomei, assim mesmo decisões drásticas, e a minha madrinha chegou e disse, não, essa decisão não, e eu troquei. É isso que sobre a honra. Amém? Amém. Mateus capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9, no caso. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram:
porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Diga comigo, tradição dos anciãos. Tradição dos anciãos. Isso é em sal, agora o coro. Tradição dos anciãos. Tradição dos anciãos. Visto que eles não lavam as mãos antes de comer. Isso aí era a tradição dos anciãos. Deixa eu seguir. Ponderou-lhe Jesus: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Diga, mandamento de Deus. Por causa da vossa tradição. A seguir, pois Deus ordenou 2 pontos. Quando você está lendo a Bíblia, tem que ter esse cuidado. Deus ordenou 2 pontos. Faz atenção. Honra o teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vos dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta é ao Senhor, a ajuda que de mim devias receber. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com os seus bens, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Acho que essa parte pode ficar como assim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Vamos orar. Agora bem o Coringa na lissoia boli maloba exana oeto ni mutema suka sembe mo emisa osana moninga malamu esalimuzi na takwa basi moto akosunga kayo somi basi ekomi na mutima apinai wala kosala nyonso ekoki na mutu kosala olamisi motema na ngai Yesu moninga Yesu Senhor, eu conto sobre ti. É uma responsabilidade falar da tua parte. Capacita-nos, Senhor, para comunicar exatamente aquilo que tu queres. Fala através de mim, Senhor, que a tua palavra possa produzir fé e mudar a nossa conduta em relação àquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra. Fala, Senhor, conosco. Todo roubo de palavras, Senhor, é repreendido no nome de Jesus Cristo. Fala conosco e fique conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, hoje vamos começar a abertura dessa série denominada Alinhados na Honra. E existem na Bíblia, naquilo que é a estruturação, a composição bíblica, ela foi feita de 3 principais línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. E precisamente o Antigo Testamento foi mais escrito
pelo aramaico e pelo grego, e o Novo Testamento quase boa parte o aramaico e o hebraico, e o Novo Testamento quase boa parte pelo grego. E quando nós podemos pesquisar para perceber do ponto de vista daquilo que são as línguas matrizes da palavra honra, nós percebemos que no hebraico como no aramaico a palavra honra significa kavod. A palavra honra significa kavod. Kavod diz que tem a mesma conotação quando falamos de glória, ou seja, a honra e a glória em hebraico têm origem na mesma palavra. Kavod ou honra pode significar o peso, a glória, o valor, a dignidade ou o respeito. Só que dentro dessa palavra kavod deriva outra palavra kebed, que significa dizer honrar, ou o ato de expressar a honra. E kebed refere-se ao peso, à importância que alguém tem, a importância que alguma coisa tem. Por exemplo, quando a Bíblia está a dizer honra o teu pai e a tua mãe, se colocarmos isso, transliterarmos isso dentro daquilo que é a linguagem hebraica, quer dizer dê peso à tua mãe e ao teu pai. Aleluia? Amém. Significa dizer que há um peso sobre os pais. Há um peso sobre os pais por eles serem uma expressão de uma identidade, de uma autoridade. Dê peso ao teu pai e à tua mãe. Irmãos, nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 9, nós encontramos ali os escribas e os fariseus a fazerem então uma discussão com Jesus. Os escribas eram pessoas viradas às escritas, que escreviam, que analisavam os textos sagrados. Já os fariseus eram responsáveis pelo ensino da doutrina, se bem que de algum tempo depois eles desviaram, conforme ali o que ficou está a dizer, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homem. Eles colocam uma questão muito importante a Jesus. Só que a questão é que eu não sei porque quando eu estou pregando me chama, sempre me sinto a sério. Acho que é o peso da palavra, permitam-me. Então, eles colocam uma questão a Jesus, só que não era uma questão da lei, nem do evangelho, mas era uma questão virada à tradição deles. Ou seja, a tradição, na verdade, era uma interpretação da lei adicionada a outras coisas da cultura judaica. A tradição, na verdade, era a interpretação da lei, mas adicionado a outras coisas da cultura judaica. E uma dessas coisas foi adicionado como cultura judaica, que é a tradição, é a questão de lavar as mãos antes de comer. E eles perguntaram a Jesus no versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E Jesus ali vai fazer a questão de responder exatamente colocando uma outra questão. Sabemos que Jesus era sábio nessas questões, de responder alguma questão com outra questão. E ele pergunta: por que vocês também transgredem a palavra de Deus, não honrando os vossos pais e nem as vossas mães? Porque eles afirmavam de que a justificativa que eles apresentavam para não honrar, e uma das expressões de honra para os pais, era a ajuda que um filho, a uma determinada idade, já conseguia produzir bens e serviços, poderia prestar aos seus familiares. Então, muitos dos fariseus, o que eles faziam? O comentário bíblico diz isso: eles pegavam os seus bens, colocavam na sinagoga em nome de Deus, para servir para Deus, para que quando depois os pais morrerem, eles recuperaram. E assim, estando os bens em nome da sinagoga, eles diziam para os pais: não estou em condições de te ajudar nesse momento, porque eu fiz como uma oferta para o Senhor. Aleluia? Era isso que eles faziam. Então, Jesus está agora a falar para eles: isso que vocês faziam é uma forma de atropelar o mandamento de Deus. Logo, aqui eu encontro que o texto em que nós lemos está a nos apresentar duas equipas. A equipa dos fariseus e os escribas
escriba e a equipa de Jesus e os discípulos. A equipa dos fariseus e dos escribas defendiam a tradição e a equipa de Jesus defendia o mandamento ou o evangelho. Aleluia? Na tradição, como disse, a tradição é algo que foi adicionado na interpretação da lei. Jesus, se você ler, por exemplo, Mateus 5, acho que com a aventurança, Mateus 4, 5, 6, vai encontrar, vos foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amém? Quando Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, Jesus está fazendo que nem um trabalho de limpeza entre aquilo que é exatamente a lei do Senhor e aquilo que são os preceitos adicionados nessa lei. Aleluia? A tradição, ou seja, os fariseus honravam ou obedeciam à tradição, atropelando a palavra de Deus. Os discípulos com Jesus distorciam a tradição para honrar a palavra de Deus. Essa era a contradição. Um contrariava o outro num sentido. Só que os fariseus, eles usavam a palavra de Deus e adicionavam alguma coisa. Jesus apenas só com a palavra de Deus, eles distorciam a tradição, aquilo que não tinha nada a ver com o evangelho ou com a palavra de Deus, e então obedeciam a palavra de Deus. E nisso nós encontramos, amados irmãos, aquilo que Pedro responde ao sumo sacerdote em Atos 5, 28 e 29. Importa que obedeçamos primeiro a Deus, depois aos homens. O mundo evangélico ou o universo da igreja tem muita coisa que acontece no seio da igreja. São coisas que muitas das vezes são coisas que não têm nada a ver. São coisas que foram decididas pelo conselho humano, decididas por homens, coisas que foram adicionadas ao evangelho, mas que não têm nada a ver com a verdade. Ah não, nessa igreja não entram de calça. Ah não, nessa igreja não fazem isso e aquilo. Ah não, você analisa à luz da palavra de Deus que muitas das coisas que são apresentadas na igreja são coisas que não têm nada a ver com o evangelho. Aleluia? Razão pela qual eu estou de acordo com aquilo que o pastor falou sobre a necessidade de a igreja conhecer profundamente o evangelho para que possamos conseguir fazer diferença entre o que é realmente viver segundo o evangelho e viver nas leis da religiosidade. Eu sou alguém, graças a Deus, que nos últimos 10 anos da fé eu sigo muito o movimento espiritual da igreja africana. E quando eu falo da igreja africana, vejo em quase todos esses países. Se você falar o nome de um país, vou citar o nome de uma igreja, o nome de um homem de Deus. Conheço como é que as pessoas estão a funcionar. E hoje a tecnologia nos ajuda a isso. Por exemplo, há coisas sobre honra que acontecem na Nigéria, não tem nada a ver com o evangelho. É um exagero. É colocar a cultura do país e colocar o evangelho. Amém? Então, há necessidade de realmente conhecermos, porque muitas das vezes algumas pessoas, sob o desejo de receber a honra, eles estão a exigir de forma objetiva e subjetiva que os cristãos, os filhos de Deus, façam algumas coisas que atropelam a verdade do evangelho. Felizmente, amados irmãos, e isso é mais uma razão para te dizer que nós estamos numa boa igreja, que nós estamos numa igreja verdadeira. O nosso pastor, o nosso pai espiritual é alguém leve, versado no evangelho, que acredita piamente que nunca vai te pedir para você fazer para ele alguma coisa que atropela o evangelho. Por exemplo, venha dar todo o teu salário porque você quer honrar o homem de Deus e a tua família vai morrer de fome. Aqui isso nunca vai acontecer. É impossível. Amém? É impossível. Ah não, pastor, minha menstruação acaba, não sei o quê. Está bem, vem no gabinete, vou te orar, não sei o quê, tira a roupa. Isso nunca vai acontecer. Porque quando há o verdadeiro conhecimento do evangelho, tudo aquilo que é adicionado é colocado à parte. Aleluia? Então, sobre esse texto, amados irmãos, nós encontramos algumas verdades que
para nós serão muito fundamentais percebermos essa questão da honra. E como dissemos, honra significa respeito, honra significa consideração, honra significa peso. E por se tratar de honra, Jesus vai nos apresentar aqui algumas verdades fundamentais que para nós serão salutares para entrarmos então nessa cultura sobre honra. A primeira verdade espiritual que eu encontro no texto de Mateus 15, que nos trata sobre a honra, é que existe no texto uma hierarquia de autoridade espiritual. Versículo 1. Pode ir no versículo 2. 2 ou 3. Poderoso Jesus, e por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pode passar logo. Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Nesse texto existe uma hierarquia de autoridade espiritual que nós temos que honrar. O versículo 3 diz: por que desobedecer, atropelar o mandamento de Deus? A palavra mandamento tipifica a palavra de Deus. O que significa dizer, para Jesus, em termos de hierarquia espiritual, de autoridade que nós temos que orar, primeiro, palavra de Deus. 2, progenitores biológicos. Irmãos, a palavra de Deus faz parte, segundo Jesus, no texto que nós lemos, como um dos primeiros elementos a quem nós devemos honrar. A palavra de Deus é a autoridade. A palavra de Deus, como o pastor disse, parece que o mundo e a vida nada faz sentido sem a palavra de Deus. Não há um sentido de percepção clara da vida, do universo e da razão pela qual existimos fora das escrituras sagradas. A palavra de Deus é a primeira autoridade a qual o Filho de Deus precisa começar a honrar. Há um peso sobre a palavra de Deus. Há um valor sobre a palavra. E o valor da palavra é absoluto e negociável. Aleluia. Jesus disse: por que transgredis o mandamento? Vem. A palavra de Deus é tão pesada que o próprio Deus diz assim: eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra. De uma outra maneira, Deus está querendo dizer a Jeremias, eu tenho caráter. Aleluia. De uma outra maneira, ele diz: Jeremias, eu tenho caráter. Quando eu falo alguma coisa, eu reúno todas as condições possíveis para tornar real ou cumprir aquilo que eu exatamente falei. Porque Deus é o dono do tempo e da circunstância. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. O homem hoje pode dizer sim, amanhã dizer não. Mas quando Deus diz sim, é sim. E quando Deus diz não, é não. Nós precisamos entender, meus irmãos, se o próprio Deus faz questão de honrar a sua palavra, faz questão de obedecer a sua palavra, não há outra justificativa, não há outra possibilidade. Deus faz questão de honrar a sua palavra no bem, e Deus faz questão de honrar a sua palavra também no mal. Deus prescreveu que Cristo tinha que morrer na cruz de Calvário, ainda que aquilo como o coração de pai lhe fizesse mal, mas como a palavra dele tinha que cumprir. E a palavra que você ouve, ela é apresentada em ti de várias maneiras. Há uma palavra de Deus que vem como uma orientação coletiva para a igreja. Há uma palavra de Deus que vem como uma orientação coletiva para a tua família. Há uma palavra de Deus que vem como uma orientação pessoal para você. Você precisa saber discernir se essa palavra é coletiva para a igreja, coletiva para a família, coletiva para a empresa, coletiva para a família, ou se é pessoalmente para você. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida está exatamente condicionado com a honra que você teve pela sua palavra. Para toda ele. Pedro passa toda a noite pescando e não conseguiu nada. Jesus chega e diz assim: dê-me o teu barco. Jesus pegou o barco, e quando pegou o barco, sentou sobre o barco, começou a ensinar. Ensinou. Quando terminou de ensinar, ele disse assim: pega a rede, lança a rede no lado. Não significa dizer que ele não tinha lançado já a rede no lado direito. Só que essa vez ele está a lançar a rede sob a orientação da palavra
assim algum resultado. Mas o dia que você tentar na mesma empresa, sua orientação da palavra, a porta está aberta em nome de Jesus. Há uma necessidade de honrar a palavra de Deus. Existem coisas ligadas ao teu propósito de vida que vão expressamente ligar a palavra de Deus. E você, às vezes, espera. E essa igreja Deus está sendo mal ensinada. Deus fala por. E eu era também assim, né? Criança. Quando eu quero alguma coisa fora, Deus, não fale sobre isso. Vou esperar, vou dormir. Depois, tenho que esperar sonhar para ver se Deus me falou. Irmão, não há um meio mais eficaz onde Deus pode falar contigo se não for das Escrituras Sagradas. Aprenda a honrar isso. E para aqueles, por exemplo, que têm chamado para o ministério de pregação, não cometa o erro de começar a estudar a palavra de Deus na intenção de ir pregar. As tuas mensagens devem exatamente ser consequência dos seus estudos pessoais. E diante de qualquer situação da vida, quando você querer buscar alguma solução da parte de Deus, o Espírito Santo vai apenas fazer questão de trazer a palavra de Deus no teu espírito. Razão pela qual Deus vai dizer: eu vos lembrarei das palavras que vos tenho dito. Isso é a missão do Espírito. E o Espírito não tem como te recordar uma palavra que você nunca leu, que você nunca ouviu e que você nunca estudou. Ou seja, a dimensão pela qual o Espírito vai falar contigo pela palavra é determinada pela qualidade do tempo que você passa a estudar a Escritura. Quanto mais você estuda, aquilo entra, e vai chegar diante de uma situação difícil. Você vai ensinar, e aí o Espírito, a palavra, está escrito: não tema, eu estou contigo. Isso, porque você dá um dia e aquilo vem. Mesmo quando aqui nós pregamos, o Espírito Santo nunca vai trazer para ti um texto que nunca leste. Aleluia. A palavra é a primeira autoridade espiritual que você deve honrar. Se você não honra a palavra de Deus, não tem como honrar nada. E Deus faz questão de se fazer conhecido por meio da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus. Não, mas eu não tenho tempo, não sei o que. Está fixe. Os demônios vão por noites confundiar. Porque você ainda não leu a Escritura que diz: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Afinal de contas, o veneno da serpente fica na cabeça e o veneno do escorpião fica na cauda. O que o texto está querendo dizer: eu vos dei poder para desfazer todas as obras do diabo. Davi, aquele bruxo que te persegue, diante de Deus, no mundo espiritual, você é muito mais grande, ele é muito pequeno. Ele só te ganha pela tua ignorância, pelas Escrituras. Evita conduzir a sua vida fora dessa Escritura, fora da palavra de Deus. Você tem um projeto, o que é melhor? Não, a Bíblia fala de tudo um pouco. De tudo um pouco, meus irmãos. Então a palavra de Deus, como eu disse, a primeira frase que eu estou falando aqui é que existe no texto uma hierarquia de autoridade que devemos honrar. A primeira autoridade de honrar é quem? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Aí está no serviço, hora do almoço, foste no refeitório com o mestre, voltaste no escritório, falta mais 30 minutos para começar a trabalhar. Está no texto. Leia. Amém? Extremamente importante. Extremamente importante. A segunda autoridade que Jesus fala aqui, segundo o texto, aqui nesse versículo 4, pois Deus ordenou. No versículo 3 ele fala assim: por que vos transgredis o mandamento? Ali encontramos a primeira, na hierarquia de autoridade, a primeira autoridade é a palavra de Deus. Aqui no versículo 2 ele dá outra. Ponderou-lhe Jesus. Não, vai primeiro. Pois ordenou Jesus. Não, 4. Pois ordenou Jesus: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Depois da palavra de Deus,
A segunda autoridade espiritual que Deus manda orar, não é o nosso pai espiritual, pastor Feliz, não é aquele teu profeta escolhido. A segunda autoridade são os teus pais biológicos. Seja amaldiçoado quem por alguma razão menosprezar os seus pais. Isso não sou que tá aí. E ainda quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, seja punido. Nós não amaldiçoamos só apenas a palavra. Quando você mostra um comportamento indecoroso, visa seja na boca. Mostra um comportamento indecoroso diante dos pais. É uma das coisas que está amaldiçoando dos pais. Você tem dinheiro na conta, 300 mil, não tem um projeto nenhum, a mãe está a passar fome. Você tem noção que a mãe passou assim sempre a dizer hoje? E quando eu falo isso, me revejo a mim mesmo que eu tinha muitos problemas com minha mãe. Mas quando Deus começou a me ensinar isso, eu percebi, a única coisa que resta para minha mãe é eu lhe amar. É tornar ela. Lhe amar com palavras, lhe amar com atos, lhe amar com bens materiais. Por isso, eu não meço esforço hoje. Quando ela liga para mim, diz: caçulho, aqui não tem o X, preciso de X, não meço esforço. Eu prefiro adiar a minha universidade e atender a minha mãe. Até o próprio Deus que eu conheço e prego hoje, foi minha mãe que me encarnou na fé. Deus trouxe-te aqui hoje, não apenas porque você queria vir. O Espírito Santo está fazendo questão de localizar, por meio dessa palavra, algumas pessoas que por conta de alguma situação que aconteceu, tem problema com a mãe e com o pai. E quando eu falo de mãe e pai, não é apenas o biológico, mas é toda pessoa que Deus levanta e concede a autoridade paternal. Você se calhar cresceu com um tio, com uma tia, com um irmão, que por conta de alguma coisa, você criou mágoa, rancor no coração, ódio por essa pessoa. Mas independentemente do que venha acontecer, do que aconteceu, se essa pessoa é ou não culpada, se você é ou não inocente, a palavra só nos diz, independentemente do que essas pessoas são, nós precisamos honrar. E a Bíblia fala que isso é um mandamento com promessa. O Evangelho em África é um Evangelho que foi afetado por muitas coisas. E de um tempo para cá, nasce o Evangelho da Libertação, que também é bíblico, mas que também há alguns exageros, e que vem aquelas igrejas em que vai te acusar: é o teu pai que te fez isso, é a tua mãe que te fez isso. É esse Evangelho, nessa interpretação, que destruiu muitas famílias. Filhos a odiar mãe, mãe a odiar filho, prima a odiar fulano, porque foram naquela igreja, descobriram porque sonhou que o fulano fez isso e aquilo. Independentemente do que o teu pai é, ainda que aquilo que você ouvir da parte de Deus seja isso verdade, Deus nos manda honrar Pai perfeito, Deus nos manda honrar Pai santo. Pode ser santo como perfeito, bruxo ou mágico, o teu dever é honra. E nenhum desses dias, eu estava com o pastor Feliz Paulo, assim, 2020. Ele doeu na explica: pastor, olha só, sim. E no final da conversa, e ele, pastor, tem uma característica. Às vezes parece que não dá para ouvir, mas sabe que eu ouvi. E no final de tudo, ele pegou um livro de Dag Mais. Eu sempre li esse livro. Quando eu li aquele livro, minha concepção em relação aos meus pais biológicos mudou automaticamente. Não é evangelho e nem é vontade de Deus você honrar mais o homem de Deus do que o teu pai biológico. Não faz isso. Você consegue tirar, compra fato, compra roupa, vem lá no pastor, tá bom, mas tua mãe e teu pai passam fome, não oferta nada. Isso seja anátema. E a última vez estava no Índio, cheguei lá, o Espírito Santo havia falando comigo: eu quero que você abençoe 4 mulheres. Ele disse: deixa com a minha esposa, a minha mãe, a pastora Liliana, ela compassou, e a minha madrinha. Isso eu quero que você abençoe 4 mulheres. A tua mãe nasce X.
Quando cheguei no Luís, fui pregar. Preguei o primeiro dia, o segundo dia fui. Preguei, depois fui visitar. Quando cheguei, vamos, você está aqui, não sei o que. Eu falei, mamãe, aqui, essa oferta para ti, fica comigo. Depois disse, mamãe, me abençoa, ora para mim. Eu nunca tinha ouvido minha mãe orar assim comigo. Ela disse, minha filha. Ai, ai, ai. Eu falei com a igreja. Você trouxe o teu servo aqui no Luís. Pai, esteja com ele. Abençoa tudo o que o meu filho vai fazer, que possa dar certo. Ai, ai, ai. Nem como. Você não tem como. Eita, uma boca na sua vida. Você sabe que o próximo passo ou acesso do teu destino está preso à tua mãe ou ao teu pai? Repito, você sabe que o teu próximo passo, a inauguração da próxima página sagrada do teu propósito, pode estar na mão ou na boca do teu pai e da tua mãe. Repito, quando eu falo de pai, falo de pessoas que Deus levantou com uma autoridade paternal na nossa vida. Pode ser um pai biológico, um tio, um irmão mais velho, um amigo, um pastor, um homem de Deus. O destino de muita gente na Bíblia para haver um declive, um shift, estava preso à boca de uma autoridade espiritual. Se você olha para a Bíblia, claramente você vai entender que para Jacó entrar no seu destino profético, teve que obedecer uma instrução de Isaac. Sai dessa terra e vai para a terra de Labão. E na terra de Labão, ele se encontra com Raquel, se encontra com Lia, e lá ele nasce os seus filhos. Ele chega, ela estava com Labão, ele se meteu a Labão. Se Jacó não obedecesse exatamente a pessoa de Isaac, exatamente porque Jacó não poderia entrar na terra de Labão, não entrando na terra de Labão, não nasceria Judá, e não nasceria Judá, não nasceria Jesus Cristo, porque o Messias vem da linhagem de Judá. Você pode estar a comprometer bênçãos relacionadas a nós, que vão passar por meio de ti, porque você não está a honrar quem que você deveria honrar. Naquele dia José acordou e era simplesmente mais um ato de obediência ao pai. José, vai ver como é que os irmãos estão a apacentar as ovelhas. Gênesis no caso 37. E José vai. Quando José chega, vejam ali, acontece aquela toda manipulação. José é vendido na casa de Potifar. José é vendido aí, fica aí. E acontece que José é levado. Um simples ato de obediência à autoridade espiritual estabelecida canalizou José no caminho certo para começar a viver tudo o que era necessário viver para se tornar tudo aquilo que Deus descreveria que ele tinha que se tornar. Os grandes da Bíblia sempre passaram a entrar no meio do seu destino por meio de uma voz profética, uma voz autorizada. Aconteceu com Jacó, aconteceu com José, aconteceu com Davi. Davi também foi mandado pelo Jessé. Vai ver como é que estão dando na batalha. E ele entrou lá, já tinha graça, já tinha unção, mas ele encontrou lá um problema, que na verdade para ele não era um problema, era uma oportunidade para ele maximizar e demonstrar sua oportunidade de talento. Jacó, José, Davi, a mesma coisa. Jacó, José, Davi é por meio de um pai biológico, mas Samuel não foi por meio de um pai biológico. Samuel foi por meio de uma voz profética que ele, o seu pai espiritual. Deus pode passar, Deus pode passar pelos teus pais biológicos para te fazer introduzir na terra do teu destino profético, mas Deus também pode passar por meio do teu pai espiritual para te introduzir no teu destino profético. Porque o que Samuel vai entender, Samuel ouve com os ouvidos o que ele não sabe quem entender, mas ele não ouviu e compreendeu. Ai, ai, ai. Open. Teu pai pode ser cego. Cegueira pode tipificar qualquer debilidade que torna inativo seu pai. Mas no teu pai há sempre alguma coisa que Deus colocou para o teu benefício. Aleluia.
E ele ouve a instrução. Desta vez, se o Senhor chamar, diga, eis-me aqui. E quando ele foi, exatamente aí o Senhor começou a falar com ele. E Samuel entra naquilo que é o seu ministério profético. O grande perigo é aquilo que o pastor disse, de ter um pastor que é simples, soft, um pastor que brinca contigo, que ri contigo, que vai dizer que você é amigo dele. Eu nunca, não me recordo e nunca, se calhar, vou falar do pastor, ué, é como? Não existe. Obedeça um pastor. Não basta, não tem como. Não existe isso. Eu sou um leitor da igreja africana. Acontece um movimento espiritual da igreja. Eu sei como é que acontece. Você não pode fazer o teu pastor no teu. Ainda que o teu pastor tenha privilégios, que ele leva ao nível da intimidade. Você não pode fazer o teu pastor teu amigo. É uma autoridade espiritual estabelecida para a sua vida. E por essas coisas, permitam-me, meus irmãos, são coisas que eu já vivi e posso partilhar mais ficar. Fim de novembro de 2019. Tinha terminado o jejum de oração. Muito longo. E ali o Espírito falou comigo. O teu tempo Luís terminou. Deixa eu sair daqui. E oração, Deus confirmou. Mas nessas confirmações, eu estava tive uma visão. Um sonho. Eu estava banhando com o pastor Filhos no meio. Depois, num primeiro tempo, alguém entrou na água. E eu já queria sair da água. O pastor, quem é do mato sabe como é que os judeus sabem. O pastor me pegou assim a minha traseira e me empurrou para fora comigo. Quando eu orei, o Espírito me disse: a nova estação da tua vida está ligada a esse homem. O que significa dizer, se eu me desligo desse homem de Deus, automaticamente coloco um bloqueio ministrar para a minha vida. Amém? Amém. Eu estou falando para assim, ele foi me chamar para a guarda. Não tem nada a ver. A minha dama sabe, eu sou a pessoa que queria vir aqui. Se você não reconhecer essa autoridade que Deus estabelece na sua vida, vai ser muito complicado para você. A palavra de Deus. Deus, os pais biológicos. E aqui nos João disse que pai não é apenas aquele que nasceu, mas a pessoa que Deus levanta para a sua vida como uma autoridade espiritual para exercer alguma função e comunicar para você alguma virtude que você necessita para o teu destino. Mídia, Salmos 133, versículo 2. Salmos 133, versículo 2. Por favor, igreja. Vamos no telão? É como, leia comigo, é como o bálsamo precioso derramado sobre e desce pela, como se fosse a barba dele, até agora das suas. Ele não tem barba. Carlos, o cabelo da tua barba, o cabelo da tua cabeça, tem diferença? Tem. Olha a diferença. Essa é uma diferença específica. Eu estou falando como geral. Não tem diferença. O cabelo da cabeça e da barba literalmente não tem uma diferença. São mesmo igual. Ele está dizendo, é como um bálsamo, o azeite precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão. No sacerdócio arônico, primeiro era consagrado o sumo sacerdote, Arão, depois era consagrado os filhos do sacerdote. Ele está dizendo, o azeite começa primeiro a cair pela cabeça, depois passa pela barba, depois passa pelas vestes. Eu e o pastor Feliz somos iguais quanto à natureza, filhos de Deus, mas somos diferentes quanto à autoridade. Ele é pai, eu sou filho. Você que é a pessoa que Deus estabelece na sua vida como uma
autoridade espiritual. Fisicamente são iguais, mas são diferentes quanto à posição. O pastor Feliz é o cabelo na cabeça, eu sou o cabelo na barba. Já estou pregando muito, também sou pai grande, vou abrir um mango. Vamos ter que errar. Não confunda as coisas. Poder não é igual a autoridade. Amém? Satanás tem poder, mas não tem autoridade. Por quê? Porque é a autoridade que legitima o exercício do poder. Exato. Eu sou um pregador normal. Há coisas que eu vou orar para ti, vou dar uma palma, não vou conseguir. Mas quando você chegar, já! Temos um pastor, e até quando eu falo para o pastor, ele fica uma coisa muito, pastor banhado. Retiro, casos de revidar. Ele quando chega, mas calma. Em nome de Jesus, já! Há uma autoridade diferenciada. Para quem Deus levanta com uma autoridade para a vida de alguém. Assim mesmo nós estamos aqui. Podemos nós todos ter ministério nesse momento. Mas há uma autoridade levantada aqui. É o pastor Feliz Paulo. E a ele nós devemos honra, respeito, obediência. Essas coisas são tão pesadas que isso não concerne apenas os irmãos. Concerne a mim também. O problema disso, pastor, eu, em nome dos meus irmãos, como disseste, que eu estou aqui a falar com os irmãos, se alguma vez desonramos, nos perdoa, pastor. Eu sei o perigo de deixar o coração de um pastor triste. Perdoa-nos, pastor. Perdoa-nos. Não confunde as coisas. O fato de você ler a Bíblia toda, até Apocalipse, conseguir ter alguma revelação, isso não faz de você uma autoridade espiritual. A autoridade não tem nada a ver com o poder, não tem nada a ver com a graça. A autoridade é outra coisa. E se há pessoas que nós temos que honrar, a palavra de Deus, dois, pessoas que Deus levanta como pai na nossa vida, já disse, pai como pai biológico, pai como pai espiritual, e como toda e qualquer pessoa que Deus levanta na nossa vida como uma autoridade espiritual. É desonroso você saber que você desonra o teu pai espiritual. Eu disse para os irmãos aqui a princípio que às vezes nós nascemos de famílias, pais que tua mãe pode ser feiticeira, tua mãe também é feiticeira. Isso acontece. Verdade ou mentira? Oh, amém. Tua pai pode ser bruxo, tua mãe pode ser bruxo. Deus vai dizer o princípio qual é honra. Mas eu queria aqui revelar sobre essa questão da honra um segredo muito importante quanto às normas. Para saber se você, aqui onde você está, já tem consciência que tua mãe ou teu pai é bruxo, ou é a pessoa que quer te fazer mal. E essa pessoa que quer te fazer mal é essa autoridade espiritual que você deve honrar. Quero ensinar algo na palavra de Deus que vai servir de bênção para você. Gênesis 49, quando o Senhor está, através de Jacó, está abençoando as 12 tribos. Quando ele chega na vez de Rúben, no primeiro, ele vai dizer, você é meu filho primogênito. Mas vai dizer assim, não serás mais o primogênito, porque profanaste o meu leito. Ou seja, se você ler com a profundidade desse texto, ele está querendo dizer, eu estou te amaldiçoar, Rúben. E a verdade é que uma palavra liberada por alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, essa palavra se efetiva, essa palavra se materializa na nossa vida. Mas felizmente, nas escrituras sagradas, existe aquilo que eu posso chamar de um código, uma fórmula, um mistério, um segredo, que pode nos ajudar a sair de qualquer maldição que nos foi liberada por alguém que nos nasceu. Se você não, você quer saber, tu amaste você. Quem tem teu mano, sou com vai, vamos ver se vai dar certo. Tem pessoas aqui que estão a sofrer isso. É inteligente, estudou, terminou. A terminada não foi difícil. Não é preguiçoso, é resiliente. Vai, você faz isso nada, volta isso nada. Há uma probabilidade de que, provavelmente lá atrás, pode, por exemplo, ter alguém como teu pai e a tua mãe que liberou uma palavra negativa contra você. Mas infelizmente, toda a palavra declarada por Jacó
existe sempre um Moisés que pode retirar. Repito, toda a palavra declarada por Jacó, existe um Moisés que pode retirar. Vamos na Bíblia, Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, versículo 6. Versículo 6. Deuteronômio 33, aqui é a bênção profética do profeta Moisés, mediador de Israel com Deus, que está a liberar para as 12 tribos. Quando Moisés está a liberar a bênção profética, quando ele começa a falar de Rúben, vai dizer assim: Rúben, que viva Rúben e não morra, ainda que seja pouco os seus homens. Biologicamente ele recebeu do seu pai uma maldição, mas espiritualmente recebeu do seu autoridade uma outra palavra. Ou seja, alguém que tem a autoridade espiritual na nossa vida pode ser capaz de retirar alguma palavra negativa que foi declarada para nós. Aleluia! Assim significa dizer que nós somos fisicamente filhos de alguém e espiritualmente também filhos de alguém. Ontem o meu pai físico disse ponto, o meu pai espiritual pode vir de novo colocar 2 pontos. Ponto, significa reticência. A vida continua. Ai. O segredo é retirar uma maldição dos pais. Saiba honrar o teu pai espiritual. Não tem uma maneira de proibir, isso é até espiritual. Não tem uma maneira de você provocar a bênção na sua vida se não for por alguma coisa extraordinária. Quando Isaac quer morrer, ele vai dizer a Esaú: olha, já vou partir, Deus te abençoar, mas vai na casa, pega aí alguma coisa, traz, cozinha como eu gosto, vou comer. Ou seja, o que ele vai fazer condiciona o que o pai vai dizer. Esses pastores também roubam muito. Sim, é normal. Você ainda não entendeu o mistério por detrás da oferta para uma autoridade espiritual. Pastor, não tem carro nesse momento. Você guiado pelo Espírito na tua convicção, tens muito dinheiro, podes comprar um carro do pastor. A alegria que será produzida no coração do homem de Deus, isso vai automaticamente ligar os seus aterros. E demônios espirituais, anjos serão comandados a liberar as graças que você realmente necessita. Isso é o Evangelho, irmãos. Não dá para inventar. Não dá para fazer disso com o pastor eu vou dar. Não, isso é o Evangelho. Quando Esaú foi orientado, quando Rebeca fez aquilo, as bênçãos foram liberadas. Uma das maneiras de honrar o teu pai espiritual, de honrar uma autoridade espiritual, é você fazer exatamente alguma coisa que marca o seu coração, que marca a sua vida. E toda vez que ele tem essa lembrança, quando ele liberar essa palavra, quando ele falar uma palavra, vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus fala pela palavra dos seus servos também para cumprir. Eu não sei qual é a realidade da tua família. Eu não sei se é exatamente essa, de ter uma família desestruturada emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Uma família sem posição. Mas é impossível, meus irmãos, viver, nascer de uma família com várias realidades espirituais e ser bem sucedido na vida, obedecendo princípios. E um dos princípios que pode nos tornar bem sucedido nessa questão é a questão da honra. Da honra. Às vezes, quando o pastor fica aqui a falar, vocês estão atrasados, não sei o quê. Meu coração fica mesmo com dorinho. Deus me ajuda. Parece também que esse casamento está para me atrapalhar. Servir a Deus. Essa é só para brincar, não está atrapalhando. Te amo, amor. Extremamente importante. Aleluia. Você precisa entender isso. A autoridade a autoridade de alguém que é levantado por Deus como um pai, se constrói também pelas experiências dessa pessoa que tem com Deus. Isso significa dizer, no caminho feito pelo pai, há o caminho feito pelo pai. Essa é a frase do pastor. Há coisas que eu aprendi, escrevi, apontei, nunca mais vai sair. O meu primeiro livro que eu vou lançar vai ser A Escola do Espírito e a Direção Divina. E aí tem um tema chamado Renúncia. Tudo que está lá, o pastor é que pregou sobre a renúncia.
Honre a palavra. Honra e reconheça quem realmente Deus levantou na sua vida com uma autoridade que você deve honrar, dar peso, valorizar. A segunda verdade que eu quero falar com os irmãos: existem dois tipos de honra no texto. Uma honra qualitativa e outra honra quantitativa. Jesus disse lá, bem disse Isaías, esse povo me honra com os lábios, quantidade de palavra, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está querendo dizer, existem dois tipos de honra. A honra quantitativa e a honra qualitativa. Mas na preferência de Jesus, ele prefere a honra qualitativa que procede do coração do que a honra quantitativa. De uma outra forma falando, quando você fica até que Deus, eu te amo, te amo, te amo, Deus inicialmente ele vê no seu coração se isso procede de lá ou daqui. Deus não se deixa enganar. Eu tinha a moça na assembleia, Deus está vendo tudo essas coisas. O coração é tão importante, que tanto Deus, Satanás, lutam para tomar posse dele. Porque o que ganha a atenção do teu coração, o que o teu coração valoriza como tesouro, determina automaticamente a atenção e o rumo pela qual a tua visão vai andar. Jesus disse que ali onde está o teu tesouro, estará o seu coração. Faça com Deus o teu tesouro. Deus quer que nós não possamos apenas honrar com lábios. Ah, Deus, eu te amo. A minha vida não faz sentido sem você. Oh, Deus, aleluia. Só contigo em oração. É normal isso aqui, mas isso é o lábio. Deus quer que isso saia mesmo, proceda do coração. De intenções verdadeiras, originais. Às vezes fomos no monte, sempre encontramos as irmãs Langa a orar. E quando ela está orando, você diz, essa também é uma hora de coração. Sabe, amigo? Nossa, eu estou me seguindo agora. A pessoa diria, se eu não te seguir nessa hora, e acaba. Tu sabe que ele parla, ela fala mesmo do coração. E essa é a dimensão pela qual Deus quer. Há uma dimensão espiritual de intimidade que Deus vai fazer ascender. Não vai ser por causa das palavras. O que faz visível, real, a manifestação de uma atmosfera da presença de Deus não é a música, são corações sedentos à sua presença. É quando nossos corações estarão sedentos à sua presença, aquilo vai esporadicamente manifestar-se no nosso meio. Porque é possível vermos atmosferas de Deus profundas, um capote de Deus de glória, milagres, profecia, revelação, visão, transformação, sem haver música, mas só com corações que exatamente estão devotos e desejam fazer isso, subir, desejam ardentemente a presença de Deus. O coração é centro de tudo. E Deus não partilha espaço com ninguém. Não adianta pensar que você hoje vai dizer, Deus, eu te amo, mas tem um número de um papo que você não apagou. Dessa maneira, Deus ainda não tomou conta do teu coração. Deus, eu te amo. Deus, eu te quero. Mas tem ali alguma situação que você está consciente que exatamente isso não glorifica a Deus. Deus ainda não tomou conta do teu coração. Com Deus deve servir de forma livre, sem nada que nos possa prender. Tu és o Senhor da minha vida. Esse Senhor da minha vida deve ser em todos os aspectos. Adoração qualitativa e adoração quantitativa. E a última verdade que eu aqui partilho com os irmãos, Jesus, vamos no versículo 3, por favor, versículo 4. Pois Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. A última verdade que eu aprendo aqui é que o Evangelho de Jesus Cristo não exclui o valor da família nem a autoridade paternal. Se o Evangelho excluísse
o valor da família, então Deus não podia mandar honrar os pais. Irmãos, a psicologia, a sociologia define a família como a célula base de uma sociedade. Mas na visão de Deus, a família é uma instituição. Todas as vezes que Deus queria fazer alguma coisa na terra, no universo, numa nação, na vida de alguém, num continente, no mundo todo, Deus passa sempre por meio de uma família para levantar alguém para realizar aquela coisa. O Evangelho não desvaloriza o valor da família. Muito pelo contrário. É por meio das famílias que Deus conta quem honra outras pessoas. Amados irmãos, a honra é uma cultura que nós, digo isso sem medir as minhas palavras, que Angola precisa conhecer. A cultura da honra. Essa vez que o apóstolo estava no Congo, ele disse, você, eu preguei, terminei, fiquei numa igreja de 22 horas, mas tinha média de 200 e tal obreiros que não poderiam ir em casa porque o pastor Marcelo não ia ir para casa. Como é que eles não vão poder sair sem eu sair? A honra é uma cultura. Honrar é uma cultura. Aqui se ministra o verdadeiro evangelho, onde você tem a oportunidade de verificar o que é certo e o que é errado. Honrar uma cultura. Se não reconhece a autoridade da sua vida, você nunca vai beneficiar de alguma coisa. Lá no tempo antigo, às vezes, quando o pastor começa a pregar, tem mover, o pastor está a profetizar, eu às vezes procurava ficar exatamente na direção dele. E quando ele profetizava, eu ficava na direção dele e eu ficava aqui orando em língua. Eu estava a reconhecer que aquilo era de Deus e estava a fazer uma captação da unção. O Dado explica muito melhor isso nos livros dele. Como disse, tudo aquilo que você não reconhece e que você não honra, nunca se tornará visível na sua vida. Nós precisamos aprender a honrar, a palavra de Deus. 2, as pessoas que Deus estabelece na nossa vida como autoridade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Queridos irmãos, é bem provável que você já tenha feito, se calhar, alguma coisa que venha a desonrar essas duas classes de autoridade. A palavra de Deus. Nós não estamos concernentes a isso. Em algum tempo da vida, nós atropelamos, desobedecemos a palavra de Deus. E é provável também que os irmãos saibam que, por conta das realidades da vida, provavelmente você teve atrito com sua mãe, com seu pai, com alguma pessoa que Deus quer levantar na sua vida como uma autoridade. Se você falou mal, falou das vezes, você se tem respeitado, eu queria te convidar, inclina o seu rosto e diga a Deus, perdoa. Às vezes eu desouvir a tua palavra, diga a Deus, perdoa. Se você sente que tem problema com o diário, é bem isso mesmo. Se você está consciente que na tua família tem problema com alguém que é autoridade, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, que você tem desavença, pouco importa se tem razão ou não, eu te aconselho, depois dessa oração, vai aparecer a pessoa que pensa nisso. E se há situações que aconteceram na sua vida, que você viveu com mágoa, amargura, eu te aconselho, no final do culto, procura a irmã de filho, dá o teu nome, marca uma conversa pastoral. Você não tem como avançar na vida com mágoa e amargura. Não existe essa possibilidade. Se há alguém com o coração que precisa ser tratado, faça isso. Oremos em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, obrigado. Oh Jesus. Oh Deus.
mesmo que ela produzirá frutos em nossas vidas. Pai, leva o nosso coração à cultura do amor e permita-nos honrar a tua palavra, ao nosso poder e no poderoso nome de Jesus. Sempre diga amém, aplauda a palavra do Senhor. Glorifica a Deus.